Participam de uma cerimônia no Congresso Nacional. O presidente Lula diz que não há perdão para quem atenta contra a democracia. No Supremo Tribunal Federal, ministros repudiam os atentados contra a Constituição e destacam o vigor das instituições. A colisão de um caminhão com um ônibus deixa dezenas de mortos na Bahia. Morre o alemão Franz Beckenbauer, campeão mundial de futebol como jogador e como treinador. E o lançamento de um foguete dá início à primeira missão espacial privada com destino à Lua. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal deflagrou hoje a 23ª fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos de financiar e fomentar a invasão dos prédios dos três poderes em Brasília. Os atos golpistas completaram hoje um ano. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ainda o bloqueio de bens e valores dos investigados. A Polícia Federal cumpriu 46 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em 11 estados e no Distrito Federal. Na Bahia, a PF prendeu Wagner Ferreira Filho. Ele é suspeito de ter contratado um ônibus por R$24 mil para levar de Salvador a Brasília pessoas que participaram dos ataques aos prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso e ao Palácio do Planalto. Os investigadores também encontraram impressões digitais de Wagner em um dos vidros quebrados do Salão Negro do Congresso Nacional. Isso ajudou a esclarecer a participação dele nos atos golpistas. Wagner Ferreira Filho já tinha sido indiciado pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Agora, a Polícia Federal apura como Wagner pagou pelo ônibus, já que, segundo as investigações, ele não teria condições financeiras para isso. A suspeita é que ele tenha recolhido doações numa vaquinha ou que uma outra pessoa tenha bancado o aluguel do veículo. Durante as buscas, outras 2 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de armas no Rio Grande do Sul. A polícia também apreendeu carros, armas e celulares com os investigados. A Polícia Federal deu início à Operação Lesa Pátria no dia 20 de janeiro do ano passado para identificar os autores dos ataques aos prédios dos três poderes em Brasília. E de lá para cá, foram 23 fases em que 97 investigados foram presos preventivamente. A PF cumpriu mais de 300 mandados de busca e apreensão e a investigação ainda está em andamento. A PF estima que no dia 8 de janeiro, os golpistas causaram danos de R$40 milhões ao patrimônio público. A cobertura completa do primeiro aniversário dos ataques do 8 de janeiro você vai ver ainda nesta edição. A morte de um comandante do Hezbollah no sul do Líbano fez aumentar o medo de um alastramento da guerra na região. O porta-voz do exército israelense confirmou que as forças de defesa atuaram na fronteira, mas não confirmou a morte do comandante do Hezbollah. A escalada da violência na região é o tema da viagem do secretário de Estado americano ao Oriente Médio. Antony Blinken tenta impedir que a guerra envolva outros países. Hoje ele esteve nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Blinken se encontrou também com o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que fez uma visita ao Líbano no fim de semana. Nos Estados Unidos, manifestantes interromperam um discurso do presidente Joe Biden pedindo cessar fogo em Gaza. Biden disse que está trabalhando com o governo israelense para reduzir significativamente os ataques e sair da região. Frear a violência é também o objetivo da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Ela esteve em Ramala e disse que Israel tem o dever de proteger os palestinos que moram na Cisjordânia. O Escritório para Direitos Humanos das Nações Unidas afirmou hoje que está muito preocupado com o índice alto de trabalhadores da mídia mortos em Gaza. Mais 2 jornalistas morreram ontem. A ONU pediu que as mortes de todos esses profissionais sejam investigadas.
A seguir, a colisão com dezenas de mortos numa estrada na Bahia. Autoridades americanas encontraram uma parte da porta do Boeing 737 MAX 9 que se soltou durante um voo na sexta-feira. Segundo a chefe da Agência Americana de Segurança nos Transportes, no mês passado, o mesmo avião tinha registrado 3 casos de alertas relacionados ao sistema de pressurização. 24 pessoas morreram na colisão de um ônibus de turismo com um caminhão na Bahia. Passava das 10h30 da noite de ontem, quando socorristas receberam o primeiro chamado. Quando chegamos aqui, infelizmente, a gente encontrou essa cena, né? Com 30 pessoas presas às ferragens, algumas ainda agonizando, outras gritando. O acidente aconteceu na BR-324, em São José do Jacuípe. Segundo os socorristas, o ônibus de turismo e o caminhão, carregado de frutas, bateram de frente. 21 passageiros do ônibus e 3 pessoas que estavam no caminhão morreram. 5 passageiros ficaram feridos e foram levados para hospitais em cidades como Feira de Santana e Salvador. As vítimas moravam em Jacobina, no norte da Bahia, e voltavam de uma excursão a uma praia perto de Salvador. Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos e Transportes da Bahia, o ônibus estava regular. Nunca tivemos um acidente dessa natureza, com faixa contínua ou não é comum. Foi realmente assim uma situação fora da curva. Por causa da grande quantidade de vítimas, foi preciso encaminhar os corpos para os departamentos de polícia técnica de 4 cidades da região: Jacobina, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Euclides da Cunha. A maioria das vítimas era daqui de Jacobina. A prefeitura organizou um velório coletivo no ginásio de esportes da cidade. Perdi uma irmã, um cunhado e uma sobrinha. É um sentimento de tristeza, né? Quando a pessoa perde um ente querido, um já é difícil. Imagina você perder 3 de uma só vez, e é um negócio muito que não tem explicação. Tem que ter força, pedir força a Deus para que a gente se recupere. É muito triste, muito triste. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. Amanhã as capitais mais quentes devem ser Florianópolis e Curitiba com 33 graus, Teresina com 34, Campo Grande e São Paulo com 35, Cuiabá e Boa Vista com 36 e Rio de Janeiro com 37 graus. 4 cidades chamam a atenção porque estão com temperaturas muito acima da média. No Rio, calor de 7 graus além do normal para janeiro. Em São Paulo e Curitiba, 6 graus. Em Campo Grande, 5. Tempo firme nos extremos norte e sul do Brasil, no oeste de Mato Grosso do Sul e no Pantanal de Mato Grosso e da divisa do Espírito Santo com a Bahia até o sul do Ceará. Onde o mapa está verde, tem possibilidade de chuva com pancadas fortes, só que isoladas. No oeste do Rio Grande do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no leste do Paraná, em cidades paulistas perto do Paraná e de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro. Risco de chuva forte, mais generalizada, na região serrana do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo, em grande parte de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, em Rondônia e no sul do Amazonas, do Pará e do Tocantins. Os meteorologistas preveem alagamentos, ventania, granizo e raios. E essa chuva mais intensa pode atingir Palmas e Belo Horizonte a qualquer hora. Vitória a partir da tarde. O tempo abafado contribui para a formação de nuvens carregadas. Mesma condição de Brasília, Goiânia e Porto Velho, onde também pode chover em qualquer momento do dia. Ao longo da semana, a chuva aumenta, principalmente em 3 estados. Goiás, com temporais isolados até quinta-feira. Em Minas, até sexta-feira. Em São Paulo, as instabilidades voltam a ficar mais fortes, especialmente a partir de quarta-feira. E hoje choveu mais do que o esperado. Na região central, o terminal Bandeira sumiu embaixo d'água. No comércio da rua 25 de março, pessoas ficaram ilhadas dentro das lojas. Os bombeiros receberam pelo menos 200 chamados de queda de árvore. E no Parque do Ibirapuera, uma estrutura metálica usada na manutenção da marquise caiu.
4 pessoas ficaram feridas. E nessa noite ainda pode chover mais na Grande São Paulo. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. A seguir, a primeira missão espacial privada com destino à Lua. A morte do craque alemão Franz Beckenbauer. Foi Emília, filha de Mercedes, que me trouxe. Pelo que eu tô lendo aqui. O Estado lançou hoje a primeira espaçonave americana rumo à Lua depois de mais de 50 anos. O plano original prevê que o módulo lunar não... Até pensávamos que o nosso homem em 23 de fevereiro. gostava mais do outro. Mas agora... chegam essas cartas aqui à minha mão. Da manhã, do horário da Flórida. Muito forte que, na verdade, tinha ficado... Do foguete, os engenheiros perceberam que o painel solar que gera energia para a nave não estava virado para o Sol. Era uma falha no sistema de propulsão. Mas não se pode. Jatos a espaçonave rumo à Lua e que permite um pouso suave, controlado, na superfície. Os engenheiros conseguiram reposicionar os painéis. Cercado de preconceitos, não se vivia livremente. Sucesso. E agora, os cientistas não têm certeza. O verdadeiro era crime, sem julgamento. Uma nave americana não pousa na Lua há mais de 50 anos, desde 1972. E esta poderá se tornar a primeira... Eu realmente gostei de verdade de Mercedes. Mas olha, se ela tá saudável, tá viva, esse encontro pode acontecer, não é? O governo americano tem... Na semana passada, por força de uma liminar do ministro do STF, Gilmar Mendes. Hoje, o diretor jurídico da FIFA declarou o apoio a Edinaldo. O mundo tomou conhecimento hoje da morte de Franz Beckenbauer. O maior nome da história do futebol alemão tinha 78 anos. Franz Beckenbauer participou de 2 dos 4 títulos de Copa do Mundo da Alemanha. Em 1974, ele foi o capitão do time que conquistou o 2º título mundial do país. 3 anos depois, o New York Cosmos dos Estados Unidos o contratou para jogar ao lado de Pelé e os dois se tornaram amigos. Em 1990, dessa vez como treinador, Franz Beckenbauer também foi um dos protagonistas na conquista do tricampeonato mundial da Alemanha. Um título que teve um significado para além do esporte na história alemã. A Copa do Mundo foi celebrada no ano seguinte à queda do Muro de Berlim e poucos meses antes da reunificação da Alemanha, que havia sido dividida em 2 países depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Beckenbauer era chamado de Kaiser, o imperador, e se tornou um dos maiores ídolos dos alemães. Uma lenda da Alemanha e do futebol mundial. Escreveu o perfil da FIFA em uma rede social. Além dele e de Zagallo, apenas o francês Didier Deschamps conquistou a Copa do Mundo como jogador e treinador. Em nota, Deschamps lamentou a perda de Beckenbauer dias depois da morte do brasileiro e disse que hoje sentiu uma tristeza tão grande quanto a alegria por ter sentado à mesa desses 2 gigantes do futebol internacional. Beckenbauer enfrentou problemas de saúde nos últimos anos e havia perdido a visão do olho direito. Na tarde desta segunda-feira, a família informou que ele faleceu ontem pacificamente enquanto dormia. A causa da morte não foi divulgada. Depois da carreira como treinador, o alemão ainda foi dirigente do Bayern de Munique, time do coração, e cronista esportivo em um dos principais jornais do país. Franz Beckenbauer dedicou a vida ao futebol. A seguir, o 8 de janeiro. Chefes dos 3 poderes celebram a vitória da democracia 1 ano depois da tentativa de golpe. O maior ataque às instituições da República desde que o Brasil voltou a ser uma democracia completou hoje 1 ano. Em 2023,
O 8 de janeiro foi um domingo que pôs à prova os três poderes. Golpistas convocados nas redes sociais chegaram a Brasília em dezenas de caravanas, financiadas por terceiros, e se juntaram a radicais, acampados em frente ao quartel-general do Exército havia meses. O grupo avançou até a esplanada dos ministérios escoltado por policiais militares do DF. Muitos confraternizaram com invasores e facilitaram as ações. Os golpistas destruíram o que encontraram pela frente: vidros, móveis, objetos, obras de arte. O ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que tinha tomado posse dias antes como secretário de Segurança do Distrito Federal, estava na Flórida, nos Estados Unidos. Os poderes executivo, legislativo e judiciário agiram prontamente, de maneira coordenada, para preservar as instituições e a democracia. Os invasores foram retirados dos prédios públicos, mas deixaram um rastro de destruição. O presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Lula estava em viagem ao interior de São Paulo. Naquela noite, ao voltar para Brasília, foi ver a destruição no Planalto. Em seguida, no STF, encontrou a então presidente da Corte, Rosa Weber, e os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O ministro do STF, relator das investigações sobre os atos antidemocráticos, Alexandre de Moraes, mandou desocupar o acampamento de golpistas e afastou do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, por conduta dolosamente omissiva. No dia seguinte ao caos, o presidente Lula recebeu representantes de todos os estados, inclusive governadores de oposição. Em companhia do presidente da Câmara e de ministros do STF, todos atravessaram a Praça dos Três Poderes, numa caminhada histórica. Horas antes, forças de segurança cumpriram a ordem do ministro Alexandre de Moraes e prenderam 1.154 pessoas, que se somaram às 243 presas em flagrante na véspera, dentro dos prédios públicos. No dia 10, Moraes decretou a prisão de Anderson Torres. Na casa de Torres, a polícia encontrou a minuta de um decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e mudar o resultado das eleições. Torres disse que o documento não tinha valor jurídico e que seria descartado. Ao longo do ano, houve novas prisões. Hoje são 71 presos. 30 réus foram condenados a até 17 anos de prisão por crimes como associação criminosa armada, dano qualificado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Os que não participaram de atos violentos firmaram acordos de não persecução penal, com penas mais brandas. O 8 de janeiro motivou duas cerimônias em Brasília hoje. A primeira no Supremo Tribunal Federal. Há exatamente um ano, extremistas tentaram atingir um dos principais símbolos da democracia. A sede do Poder Judiciário, restaurada semanas depois da depredação, preservou marcas do vandalismo. Os ministros ressaltaram que a reação imediata do Supremo Tribunal Federal foi fundamental para demonstrar a força das instituições na defesa da democracia e estabelecer que, apesar dos ataques violentos, a democracia seguiu inabalável. Hoje, no hall dos bustos, os presentes ouviram uma gravação com o áudio da ação dos vândalos. Já no plenário, o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, agradeceu a presença dos presidentes dos outros tribunais superiores, integrantes do Judiciário, Ministério Público, AGU, OAB e outras autoridades. Também estavam presentes os ministros aposentados Aires Brito, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que era presidente da corte na época. Na sequência,
sequência, Barroso convidou os presentes a assistirem a um vídeo sobre a ação dos golpistas. Todos os integrantes da corte deram depoimentos. Eles afirmaram que a data não pode ser esquecida, que a democracia no Brasil está consolidada e que as instituições não irão tolerar novos episódios como esse. Em seguida, o presidente do Supremo falou. Ele dividiu o discurso em 3 partes: a destruição, a reconstrução e a pacificação. Barroso relembrou o momento em que viu o plenário destruído. Criticou duramente os vândalos, a quem chamou de aprendizes de terroristas, e disse que não é esse o Brasil que queremos. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. O país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. Um cenário de barbárie, motivado por uma animosidade que foi artificialmente cultivada anos a fio. Extremistas que não velam pelas instituições, que não respeitam as pessoas, que não cultivam os valores da civilidade e da harmonia social. Vivem de inventar inimigos. São quixotes do mal. Falsos patriotas que não respeitam os símbolos da pátria. Falsos religiosos que não cultivam o bem, a paz e o amor. Desmoralizaram Deus e a bandeira nacional. O que assistimos aqui foi a mais profunda e desoladora derrota do espírito. Numa espécie de alucinação coletiva, milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas. Estão sendo todos processados na forma da lei, pelos crimes que cometeram: tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e depredação do patrimônio público, entre outros delitos. Tratar com condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Nós estamos aqui para evitar que isso aconteça de novo. Barroso também agradeceu ao trabalho para a reconstrução da corte, em especial da então presidente do STF, ministra Rosa Weber, e falou que é preciso respeitar as diferenças e pacificar o país. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. A verdade não tem dono. Existem patriotas autênticos com diferentes visões de país. Ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Precisamos viver a verdadeira pacificação da sociedade, em que pessoas que pensam de maneira diferente possam se sentar à mesma mesa e conversarem, com respeito e consideração, sem ofensas ou desqualificações, em busca das melhores soluções para um país melhor e maior. O Brasil merece. Em seguida, Barroso passou a palavra à ministra Rosa Weber, a quem chamou de grande heroína da reconstrução do plenário. A ministra falou sobre as repercussões do 8 de janeiro. Mas esse sentimento de tristeza profunda, de desconsolo e de indignação se transformou paulatinamente em satisfação e energia diretamente proporcionais diante da reação e da resistência das instituições democráticas, numa prova incontestável de que a autoridade das instituições democráticas não está nos prédios, apesar da simbologia, e sim no espírito que as anima. 8 de janeiro de 2023 há de se constituir sempre, para mim, o dia da infâmia, mas com uma dupla face. E a outra face é o dia da resistência da democracia constitucional
que restou inabalada. Por isso, eu repito e continuarei sempre a fazê-lo, há de ser sempre relembrado, como hoje estamos fazendo aqui, para que ele jamais se repita. É preciso cultivar o jardim da democracia, na defesa intransigente e no fortalecimento das instituições democráticas. Antes de terminar, o presidente do STF ainda fez um agradecimento à imprensa. Muito especialmente faço esse registro, o papel que a imprensa livre, plural e democrática desempenha hoje no Brasil e aqui representada por alguns dos profissionais mais qualificados. Os convidados visitaram ainda a exposição dos painéis com fotos do antes e do depois e do trabalho de reconstrução do prédio. No Congresso, a cerimônia reuniu presidentes dos 3 poderes. Objetos que ainda guardam as marcas da destruição. Fotos do momento dos ataques. Memórias tristes, mas que reafirmam a resiliência da democracia brasileira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, que organizou a exposição, não participou das cerimônias do 8 de janeiro. Segundo a assessoria, ele não pôde comparecer por problemas de saúde na família. No início da tarde, diante da tapeçaria de Burle Marx, restaurada após ser danificada por golpistas e com a cópia da primeira edição da Constituição de 1988, recuperada depois de ser roubada durante invasão ao prédio do Supremo, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, inaugurou uma placa em homenagem à democracia. Ao lado dele, o presidente Lula, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, o também ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Sob aplausos, juntos, eles caminharam para seus lugares em frente a um grande painel com a inscrição Democracia Inabalada, sobre a foto da Praça dos Três Poderes com a esplanada dos ministérios ao fundo. No Salão Negro, lotado, parlamentares, ministros, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante Renato de Aguiar, os comandantes do Exército, general Tomás Paiva, da Marinha, almirante de esquadra Marcos Olsen e da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Canes. Representantes de indígenas, movimentos afros e organizações sociais. 13 governadores participaram da cerimônia. Fátima Bezerra, Jerônimo Rodrigues, Rafael Fonteles, Eumano de Freitas, Carlos Brandão, Renato Casagrande, João Azevedo, Eduardo Leite, Raquel Lira, Hélder Barbalho, Clécio Luiz e Fábio Mitidieri. Celina Leão, governadora interina, representou o Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha está no exterior. Por Alagoas, foi o vice-governador Ronaldo Lessa, no lugar do governador Paulo Dantas. Não compareceram nem mandaram representantes Tarcísio de Freitas, Vanderlei Barbosa, Cláudio Castro, Wilson Lima, Jorginho Melo, Gladson Cameli, Ronaldo Caiado, Antônio Denário, Mauro Mendes, Marcos Rocha, Eduardo Riedel, Ratinho Júnior e Romeu Zema. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, cantou o hino nacional. Dos filhos destes soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Um vídeo apresentou imagens dos ataques e declarações de autoridades no dia das invasões. Nos discursos, autoridades dos três poderes rememoraram as reações imediatas da sociedade contra os atos golpistas e reafirmaram o compromisso com a defesa intransigente da democracia. Fátima Bezerra, do PT, falou em nome dos governadores. Nós, governadoras e governadores do Brasil, estamos aqui, presidente Lula, para reafirmar que, para além das nossas diferenças políticas ou ideológicas, o que nos une é o amor ao nosso país, o respeito à Constituição e o compromisso inarredável com a defesa da democracia.
O Procurador-Geral da República falou sobre o papel do Ministério Público. Essa vigilância para o Ministério Público consiste em reagir ao que se fez no passado, também para que se recorde que atos de violência contra a democracia hão de ter consequências penais para quem quer que a eles se dedique. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e relator dos inquéritos dos atos golpistas no STF, ressaltou que a luta pela democracia deve ser permanente e defendeu uma regulamentação para conter o extremismo nas redes sociais. A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Não só é um momento de reafirmação da solidez, da resiliência da República Brasileira e da força de nossas instituições, mas também de celebrar a união de todas as autoridades dos três poderes em torno da Constituição e em defesa da democracia ocorrida há um ano atrás. Eu peço licença para celebrar essa união, fazendo um agradecimento em nome de todos os democratas do país, a nossa sempre presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Presidente Rosa, a democracia permaneceu inabalada. Parabéns. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. E, finalmente, hoje, também é o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos à democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. Há necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. O presidente do Supremo condenou a violência, a intolerância e os atos golpistas contra a democracia. A depredação da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro passado não foi um fato isolado, não foi um caso fortuito ou um mero acidente de percurso. Embora impressentido, foi um ataque meticulosamente preparado. O dia da infâmia foi precedido de anos de ataques às instituições, ofensas a seus integrantes, ameaças de naturezas diversas e disseminação do ódio e de mentiras. Banalizou-se o mal, o desrespeito, a grosseria, a agressividade, a falta de compostura. Passamos a ser mal vistos globalmente. Porém, a despeito de tudo, as instituições venceram e a democracia prevaleceu. Ódio, mentiras e golpismo nunca mais. Que todos os brasileiros, liberais, progressistas e conservadores, possam se unir em torno dos denominadores comuns que estão na Constituição. Ninguém tem o monopólio do patriotismo, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. O presidente do Congresso ressaltou a importância da união para garantir a todos os brasileiros os direitos democráticos. Precisamos trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federados devem atuar
para que as políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Para tanto, o Brasil precisa de algo muito importante, de união, presidente Lula, de manifestações de união, de manifestações de pacificação. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide, que nos enfraquece enquanto nação. Há um ano nós temos essas grades que cercam o Congresso Nacional, impostas pelas circunstâncias do desagravo e do que nós vivemos no triste 8 de janeiro de 2023. É chegada a hora, em 8 de janeiro de 2024, um ano após esta tragédia democrática do Brasil, abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro. Retirar essas grades que circundam o Congresso Nacional, para que todos tenham a compreensão de que esta casa é a casa deles, é a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil. O presidente Lula disse que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Sem mencionar o nome de Jair Bolsonaro, chamou o ex-presidente de golpista. Disse que a democracia precisa ser construída a cada dia e não será plena enquanto persistirem grandes desigualdades sociais. É um dia muito especial para quem gosta, para quem ama e para quem pratica a democracia. Eu digo sempre que a democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro, garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia. Mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. A democracia é imperfeita, porque somos humanos e, portanto, imperfeitos. Mas temos, todos e todas, o dever de unir esforços para aperfeiçoá-la todo santo dia. Minhas amigas e meus amigos, a fome é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades, seja de renda, raça, gênero, orientação sexual, acesso à saúde, educação e demais serviços públicos. Uma criança sem acesso à educação não aprenderá jamais o significado da palavra democracia. Um pai ou uma mãe de família, no semáforo, empunhando um cartaz escrito "Me ajudem, pelo amor de Deus", tampouco saberá o que é democracia. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia. Quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo Congresso Nacional. Viva a democracia e democracia sempre! O
o documentário original Globo News, 8 de janeiro, A Democracia Resiste, dirigido por Júlia Duelib e Rafael Norton, mostra imagens inéditas daquele dia, reconstitui hora a hora a tentativa de golpe e revela como autoridades dos 3 poderes agiram para proteger a democracia brasileira. A Globo vai exibir o documentário nesta quarta-feira, depois do BBB. Hoje, depois de Terra e Paixão, tem a estreia do BBB 24. Em seguida, Xuxa, o documentário e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.